todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos continuar, gente, falando sobre programação orientada a objeto. Então, nós vamos continuar vendo sobre herança. Nós já aprendemos o que é herança, aprendemos sobre a superclasse, a subclasse, aprendemos também sobre escrita de método, porém, ainda falta nós aprender herança múltipla, ok? E é isso que nós vamos aprender hoje. Bem, bora lá. O que é herança múltipla, ok? A herança múltipla, gente, é um recurso em que uma classe ela pode herdar atributos e métodos de mais de uma superclasse, ok? Então, é basicamente o que nós já aprendemos. Nós não aprendemos que uma superclasse ele herda de uma superclasse. Só que nós vimos isso acontecendo entre quê? Entre duas, né? A superclasse herdava de uma superclasse. Mas nós podemos, ok, ter uma herança múltipla. Então, nós pode ter uma subclasse que herda de mais de uma superclasse, ok? Então, bora lá. Se eu perguntar para você, uma subclasse, ele herda o que da superclasse? O que você vai me responder? Vamos lá, vamos ver se você entendeu o que uma subclasse ele herda da sua superclasse. Ele herda atributos e métodos da superclasse, não é isso? Eu coloquei para vocês que eu ia falar que os atributos eram o que? Características e os métodos eram comportamentos, na verdade? Para ficar mais fácil de entender. Então, uma classe, ela tem suas características e ela tem seus comportamentos. Quando uma superclasse, ela herda da sua superclasse, ela herda o quê? As características e os comportamentos daquela superclasse. Mas isso não deixa jamais que ela não possa ter suas próprias características e seus próprios comportamentos. Sim, ela pode. Além dela herdar características e comportamento da superclasse, e características e comportamentos se dão pelos atributos e métodos, né? Características são os atributos e os comportamentos são os métodos. Além dela poder estar ali herdando as características e os comportamentos da superclasse, ela pode ter características e comportamentos próprios, ok? Então, tá bom. Vamos lá. Então, uma herança múltipla é uma. É, nós podemos ter aí mais de uma superclasse, ok? E a subclasse pode herdar dessa superclasse, ok? Então, nós vamos ter uma subclasse que ela pode herdar características e comportamento de mais de uma superclasse. Então, em Python, podemos ter uma subclasse herdando de outra superclasse, ok? Dito isso, bora lá. Vamos revisar o que nós já aprendemos para que nós podemos só acrescentar uma superclasse no que nós aprendemos, tá bom? Bora lá. Nós aprendemos a criar uma superclasse. Nós criamos uma superclasse chamada veículo. E veículo ele tem suas características e seu comportamento. Todos os veículos, eles têm o quê? Uma marca, um modelo e um ano de fabricação. Se eu pegar uma moto, aquela moto ela vai ter sua marca, ela vai ter seu modelo, ele vai ter seu ano de fabricação. Se eu pegar um carro, a mesma coisa, ele tem marca, modelo, ano. Se eu pegar um ônibus, ele tem marca, modelo e ano. Enfim, todo do veículo, ele tem a sua marca, seu modelo e ano. Então, todo veículo ele tem sua característica. Qual é a característica de um veículo? A marca, modelo e ano, ok? Foi isso que nós definimos aqui para o nosso veículo, ok? Bem, todo veículo ele tem o que? Seu comportamento. Qual é o comportamento de um veículo? Acelerar, e se ele acelera, automaticamente ele tem o quê? Que frear. Então, ele acelera e ele freia, ok? Então, todo veículo, ele vai acelerar e ele vai frear. Se eu pegar uma moto, eu consigo acelerar aquela moto? Eu consigo acelerar. Eu consigo frear aquela moto? Eu consigo frear. Se eu pegar um carro, eu consigo acelerar o carro? Eu consigo acelerar. Eu consigo frear? Consigo frear.
Se eu pegar um ônibus, consigo também acelerar e eu consigo frear. Então, você vê que esses comportamentos e essas características, elas podem ser herdadas pelas subclasses, ok? Porque eu tenho uma classe genérica, eu estou dizendo que é um veículo. Mas veículos, nós temos vários. E aí, então, ele pode entrar como uma subclasse, mas eu posso ter a subclasse do veículo. E nós temos aqui a nossa subclasse. Quem é a nossa subclasse de veículo? É o carro. Então, o carro aqui, ele herda de quem? De veículo. E ele herda o quê? Todas as suas características e todas os seus comportamentos. Só que além do carro, ele é da marca, modelo e ano, e ele poder frear e acelerar, ele pode ter características próprias e ele pode ter comportamentos próprios. Então, ele pode ter a sua característica própria, que é a cor, por exemplo, que nós definimos aqui. Então, ele vai ter uma cor e ele pode ter o seu comportamento. Então, o carro ele pode abrir o teto solar. Então, se esse carro ele tiver um teto solar, ele pode ser aberto, ok? Então, veja só, não é porque ele herda características e comportamento de uma superclasse que isso impede dele adquirir e ter suas próprias características e comportamento, ok? Então, além dos comportamentos, características que ele está herdando da superclasse, ele pode ter suas próprias características e comportamento, ok? Então, passamos bem rápido aqui, por quê? Porque nós já tivemos aula sobre isso, nós aprendemos, fizemos passo a passo, ok? Bem, dito isso, bora para a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos o quê? Vamos criar mais uma superclasse. Para quê? Porque o nosso carro, ele vai herdar de duas superclasses. Eu quero que a gente tenha o quê? Uma herança múltipla. Então, eu quero que nós tenhamos uma superclasse herdando de mais de uma superclasse, ok? Bem, eu criei aqui um arquivo chamado motor elétrico, ok? E esse vai ser o que? A nossa superclasse. Uma classe aqui, ó, chamada motor elétrico. Então, bora lá. Eu vou criar aqui rapidinho, tá bom? Um def init, ok? Por quê? Porque quando a nossa classe for inicializada, eu quero que seja inicializado automaticamente o meu def init. Lembre, o def init, o método init, ele é inicializado automaticamente quando uma instância da nossa classe é instanciada, ok? E aqui eu vou dizer para ele o que eu espero receber. Eu espero receber a potência, a tensão, a corrente nominal, a eficiência, ok? Então, eu vou criar aqui os atributos, ok? Que são as características do meu motor elétrico. O motor elétrico, ele pode ter sua potência, ele pode ter sua tensão, ele pode ter o quê? Sua corrente nominal, ele pode ter, ponto, eficiência, ele pode ligar e desligar, então vamos só colocar o ligado, ok? E aí eu vou atribuir para meus atributos, ok? Aquilo que vai vir de onde? Que vai ser passado, ok? Alguém vai passar isso para nós, ok? Então, quando instanciar a nossa classe, terão que nos passar todas essas informações, que são o quê? As características do motor elétrico. Então, bora lá. A única coisa que ele não vai passar é o ligado. Por quê? Porque eu já vou deixar ele, eu já vou atribuir um valor para ele, entendeu? Eu vou dizer que o valor dele é falso, ok? Estou dizendo que é falso. Então, ele vai começar o quê? Desligado. O motor elétrico, ele vai começar desligado. Bem, tendo as características do motor elétrico, vamos ter o quê? O comportamento. Então, o motor elétrico, ele pode o quê? Ligar, ok? Então, o motor, ele pode ligar. Então, vamos criar aqui um método ligar e vamos passar o quê? Nosso objeto da nossa classe, o self, ok? Então, o self é o quê? O objeto da classe. Eu vou verificar
Not self, ponto ligado. Lembre que o not, ok, ele modifica o valor, ok? Falso vai para true, se tiver true vai para falso. Nesse caso, ele vai entrar aqui e isso aqui tá falso, então ele vai tornar isso aqui como verdadeiro, ok? E aí ele vai entrar aqui, por que eu quero tornar, se ele tiver falso, eu quero tornar ele verdadeiro, porque eu quero que ele entre aqui, e aí eu vou falar para ele assim, ó, self ponto ligado, que estava falso, vai ficar true. Eu vou ligar o motor, tá bom? E aí eu vou dar aqui um retorno. E aí eu vou dizer assim, ó, e aí eu vou avisar para a pessoa, olha, o motor elétrico está agora ligado. Eu liguei ele, ok? Bem, se ele tiver true, e aí eu tô com not aqui, então ele vai ficar falso, aí eu vou chegar aqui. Vamos lá, gente, ó. Se tiver true, aí vai ficar falso, ele não vai entrar aqui. Então, ele vai cair aqui. Por quê? Porque ele já vai estar o quê? Ligado. E aí eu vou dar um retorno aqui avisando que o motor já está ligado, né? Não tem como eu ligar uma coisa que já está ligada. Então, o motor elétrico está ligado. Tá ligado. Bem, vamos lá. Vamos. Tudo que eu ligo, eu tenho que desligar, não é verdade? Você liga a, a lâmpada da sua casa, você vai deixar ligada para sempre? Não vai, né? Até porque o seu bolso não vai aguentar. Então você. Até porque uma lâmpada ela serve para quê? Para iluminar algo, né? A partir do momento que ela não precisa estar acesa, não está iluminando nada para ninguém, você deve ir lá e desligar, né? Então, a mesma coisa é o motor. Se você não está mais utilizando, não é mais necessário que o motor ele esteja ligado, você deve desligar. Então, vamos criar aqui o comportamento. Então, o motor ele liga, o comportamento, então, ele também tem o comportamento de desligar. Então, vamos aqui verificar aqui self ponto ligado. Então, se estiver ligado, se o motor estiver ligado, nós vamos fazer o quê? Nós vamos desligar. Self ligado igual falso. Nós vamos desligar ele, ok? E aí, vamos fazer aqui um retorno. Aqui, o motor elétrico está agora desligado. Se não, se ele não estiver ligado, ele já está desligado, né? Então, retornar aqui, o motor elétrico já está desligado. O que eu vou fazer? Vou criar aqui também uma funçãozinha, um método, ok? Um comportamento que ele vai fazer o quê? Ele vai calcular a eficiência energética do nosso motor, ok? Então, bora lá. Então, o que esse método ele vai fazer, né? Deixa eu explicar. Esse método, ele vai calcular a eficiência energética, ok, do nosso motor elétrico quando ele está operando sob uma determinada carga, ok? Então, nós vamos ter que receber a carga, tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, calcular eficiência energética. Então, nós vamos receber o que? O objeto da classe e aí, vamos ter que receber a carga, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se a carga ela é maior que a potência. Por quê? Porque nós temos que garantir que a carga fornecida, gente, não seja maior que a potência nominal do motor, ok? Então, bora lá. Vou fazer aqui, ó. Se a carga fornecida for maior, self ponto potência,
que a potência, aí isso aqui tem que dar um erro, ok? Então, eu vou usar o raise, velho erro, que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um levantamento de erro. E eu vou dizer, olha, a carga não pode ser maior que a potência nominal do motor, ok? Então, bora lá. O papel do raise, gente, é fazer o quê? Se a carga ela for maior que a nossa potência, se isso for verdade, uma exceção, né, vai ser levantada, que é o velho erro, ok? E aí ele vai estar para nós aqui, ó, a carga não pode ser maior que a potência nominal do motor, ok? Então, vamos lá. O que esse raise, gente, aqui o comando raise, ele faz? Ele é usado, gente, para interromper a execução normal da função, tá ok? Então, ele vai sinalizar um erro. Ele vai dizer, opa, tem um erro aqui, ok? Neste caso nosso, ele vai prevenir, ok, que uma carga inválida, né, que nesse caso seja maior que a potência nominal do nosso motor, né, não seja, né, usada no cálculo, ok? Por quê? Porque ele poderia levar a um resultado incoerente ou um comportamento indesejado, tá bom? Então, o reis aqui, ele vai o quê? Se isso aqui for verdade, ele vai cair aqui e vai dizer, opa, atenção, aqui tem um erro. A carga não pode ser maior que a potência, ok? Então, ele vai interromper, ok? Ele não vai permitir que faça mais nada, ok? Então, ele vai interromper esse método. Bem, se a carga não for maior que a potência, então vamos fazer aqui o ajuste, né? Vamos ajustar o nosso motor, ok? Então, o que que, ele vai fazer? Ele vai pegar, ok? E nós vamos fazer um cálculo para poder, né? Como eu posso explicar? Nós precisamos fazer um cálculo, gente, para calcular a eficiência energética ajustada do nosso motor elétrico, tá? Então, quando, né, ele cair aqui no método calcular a eficiência energética, né, ele tiver o comportamento de calcular a eficiência energética, e a carga não for maior que a potência, nós vamos calcular a eficiência energética ajustando, podendo ajustar o motor elétrico sobre a carga fornecida. Então, nós vamos pegar a carga que foi fornecida e, com isso, nós vamos ajustar o nosso motor elétrico. Vamos lá, vamos fazer o cálculo e aí nós vamos entender, ok? Vamos lá. Ó, vamos criar aqui eficiência ajustada. É quem? É nossa variável. Então, nós vamos atribuir para a eficiência ajustada o quê? O cálculo, ok? Então, nós vamos multiplicar self eficiência vezes, ok? Pela razão entre a carga, então vamos ter aqui a carga, e a potência nominal, ok? Dividido pela potência. Então, self.potência. Então, bora lá. Ele vai fazer o quê? Primeiro, faz o que está entre parênteses, ok? Então, ele vem aqui e faz carga dividido pela potência. Depois, ele faz o que? Ele multiplica pela a eficiência. Com isso, nós vamos ter o quê? O nosso motor, a eficiência energética do nosso motor vai estar o quê? Ajustada sobre a carga que nos foi passada, ok? Então, com isso, nós vamos fazer aqui um retorno. Nós vamos retornar a eficiência ajustada, ok? Então,
no final de tudo, nós vamos ter o quê? O valor da eficiência energética ajustada, calculada, conforme nós vimos aqui, ok? Então, ele está ajustando a eficiência energética do nosso motor, ok? Sobre o quê? Sobre a carga passada. Então, dito isso, vamos finalizar, ok? Eu vou ensinar para vocês uma coisinha aqui, ok? STR. Isso nós não aprendemos ainda, ok? Então, bora lá. O método STR como eu poderia dizer para vocês de uma maneira bem simples e que não ficaria nenhum tipo de dúvida. Olha lá, o método STR, gente, ele é uma ele nos fornece uma representação de uma string. Acho que assim fica muito mais fácil de compreender. O método STR, ele vai nos fornecer uma representação de uma string legível para a nossa instância da nossa classe, ok? Facilitando o quê? A impressão das coisas, ok? Então, é basicamente eu dizer para ele como é que eu quero que seja representado a nossa string, tá bom? Então, é basicamente isso, né? Vou fazer aqui e vocês vão entender. Ó, eu quero retorno que a representação da nossa string esteja assim: motor elétrico self ponto potência. Opa, escrevi self errado ali. Self ponto potência self ponto tensão colocar assim que aí assim eu consigo quebrar, senão vai ficar muito grande, ok? E aí aqui eu vou colocar self ponto corrente nominal self ponto eficiência de eficiência ligado. Só que eu vou fazer com a aplicação self ponto ligado, se não desligado. Pronto, nós já vamos ver isso acontecendo. Vamos lá para o nosso main, ok? Bem, antes de nós ir no main, eu preciso primeiro colocar aqui, né? Então, o carro ele vai dar de quem? Veículo. E tenho que chamar aqui, né? Então, from motor elétrico, import motor elétrico. Então, vou passar aqui motor elétrico. Então, bora lá. Carro ele está herdando as características do veículo, então marca, modelo e ano. E além disso, ele tem sua característica própria, mas ele também está herdando também as características do motor elétrico, ok? Então, eu vou logo copiar de lá, porque é muita coisa, eu não quero ficar escrevendo. E aí eu vou jogar aqui. Prontinho. Então, ele vai também ter a potência, tensão, corrente, nominal e eficiência, ok? Bem, nós tínhamos aprendido que para poder inicializar o método init da superclasse, bastava a gente usar aqui o super.
Porém, agora nós não estamos lidando só de uma única superclasse, nós estamos lidando de mais de uma superclasse, nós estamos lidando de duas superclasses. Então, se eu colocar super, ele não vai saber de quem é. Então, eu já vou dizer para ele, para que não haja erro, de quem é. Então, esse daqui é de veículo, ok? Então, eu quero inicializar a classe veículo. E aí, quando ele inicializa, automaticamente o init, e aí ele espera receber quem? A marca modelo e ano, e eu já estou passando para ele aqui, porque eu já recebi a marca modelo e ano, ok? Bem, no motor elétrico, vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, init, e aí eu vou dizer para ele o quê, ó? Aqui, os amiguinhos dele. Não são essas características do motor elétrico? Então, eu já vou passar para ele aqui, ok? Porque ele não espera receber a potência, tensão, corrente nominal e eficiência. Lembra, gente? Isso aqui, marca, modelo, ano, potência, tensão, corrente nominal e eficiência, isso fica salvo lá nos atributos de cada superclasse, ok? A única coisa que nos pertence, que é uma característica própria de carro, é só a cor, ok? Então, bora lá. Dito isso, vou salvar. E agora sim, nós vamos aqui para o nosso main, ok? Bem, quando eu instancio a minha classe carro, ok? Olha lá. Quando eu instanciei minha classe carro, ele espera receber a marca, modelo, ano, cor, potência, tensão, corrente nominal e eficiência. Então, eu tenho que passar esses carinha para cá, porque ele espera receber, ok? Então, eu vou dizer para ele, olha, o carro é o Toyota Corolla 2020, branco, bora lá, modelo, ano, cor, a potência vai ser 100. Atenção, vai ser 220. A corrente nominal é 50. A eficiência, 90. Ok? Então, bora lá. Olha lá. O meu carro, nós já viu que ele tem uma marca, ele tem um modelo, ele tem um ano, ele tem uma cor, não é verdade? Só que agora, print, meu carro, ele também tem o quê? Potência, ok? Além de potência, ele tem mais o quê? Ele tem a tensão. Ele tem mais o quê? Corrente nominal, na verdade. E ele tem o quê? A eficiência, ok? Bem, quais são os comportamentos? O meu carro, ele acelera, ele freia. O meu carro, ele pode abrir o teto solar, ok? Mas o meu carro, eu posso ligar o motor dele, ok? Eu posso ligar o motor. Deixa eu ver aqui o ligar, como é que eu coloquei lá. Acho que eu coloquei tudo para retum, né? Eu coloquei tudo retum, então vamos printar. Print. Então, vamos lá. O meu carro, ele pode calcular a eficiência energética, ok? Então, lembra, eu tenho que passar a carga, porque é sobre a carga que ele vai verificar, ok? Então, eu vou passar aqui uma carga de 50, porque ele não pode ser maior que a minha potência, tá bom? Então, bora lá. Vamos ver aqui qual foi a potência que eu coloquei. Então, a potência é 100, então, tá, é da potência, né? Deixa eu ver aqui, pra já não dar erro, né? Logo de cara. É, da potência. Então, a carga não pode ser maior que a potência. E aí, eu vou o quê? Desligar o motor, né? Então, bora rodar e vamos ver se vai dar algum erro. E deu erro.
O ano, eu não passei o ano? Eu não tô passando selfie, né? Tem que passar o objeto da classe. Pronto. É porque, gente, eu não passei o objeto da classe, tá? Porque como a gente usou o super, eu não estava passando o objeto, mas aqui eu estou passando o objeto da classe, ok? Ah, então, bora lá? Vamos ver aqui, ó. A marca, Toyota. O modelo, Corolla. O ano, 2020. A cor, branco. Potência, 100. Tensão, 220. Corrente nominal, 50. Eficiência, 90. Carro acelerando rapidamente. Veículo freando. Teto solar aberto. O motor elétrico está agora ligado, porque nós fez aqui, né? Nós ligamos. É, A eficiência energética do nosso carro tá 45, porque aqui a gente só faz retornar, né, o valor. A gente não colocou nenhuma mensagem, então tá. Bora ver aqui. E a gente desligou. Então o motor elétrico está agora desligado, ok? Então nós vimos que podemos, nós herdamos todos os comportamentos e todas as características das nossas superclasses, tanto do motor elétrico quanto do veículo. Nós temos também características próprias e comportamentos próprios, e nós podemos o quê? Ter acesso a todas essas informações, utilizar de todas elas. Então, nós podemos acessar todos os nossos atributos, tanto os herdados e tanto os próprios, e como nós podemos utilizar de todos os comportamentos, tanto os herdados quanto os próprios. Então, nós temos aí todos os atributos e todos os métodos, né? Muito legal. Então, nós aprendemos hoje o quê? Herança múltipla, ok? Então, nós temos aqui mais de uma superclasse, ok? Uma superclasse se herdando de mais de uma superclasse. Espero que tenham entendido e até mais.